Fala galera do YouTube, Diego aqui, bora para mais uma aula de VBA. Na aula de hoje eu vou te mostrar qual é a forma mais eficiente de você filtrar e copiar dados utilizando o VBA. E para isso a gente vai ver como é que a gente usa o filtro avançado. Se você já sabe como é que usa ele no Excel, vou te mostrar como no VBA ele pode ser muito mais rápido e muito mais fácil também. Então, antes da gente começar aqui o conteúdo, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal que tem vídeo todo dia na semana, então ó, clica para se inscrever e clica no sininho para você não perder nenhum vídeo. E antes da gente começar, eu vou te deixar uma surpresinha também. Já que você gosta de VBA, a gente está sempre fazendo séries de VBA aqui. A gente já teve série de compilação de planilhas, série de formulário de venda, série de controle de estoque. Então, já que você está aqui interessado em VBA, eu vou te deixar de presentinho uma série de formulário de vendas. Então, aqui embaixo na descrição, clica lá em baixar série de formulário de vendas. Você vai ter acesso a todas as aulas e todos os arquivos dessa série que ficou muito maneiro. Então, faz tudo isso e bora começar aí o conteúdo da aula de hoje, que eu vou te ensinar tudo sobre filtro avançado dentro do VBA. Então vamos lá. Se você não sabe como é que funciona o filtro avançado, ele funciona basicamente dessa forma. Eu tenho aqui uma tabelinha e aqui eu tenho exatamente aquele mesmo cabeçalho que eu tinha ali embaixo. Então aqui eu posso dizer quais são as informações que eu quero filtrar para essa minha tabela. Então como é que isso daqui funcionaria? Por exemplo, se eu quiser filtrar só o vendedor que for Bruno, posso fazer o seguinte, ó, Bruno, e aqui eu vou fazer o seguinte, clico aqui em dados, venho aqui em avançado ali na parte de filtro, ó, clico aqui em avançado. Aqui eu tenho duas opções, filtrar a lista no local ou copiar para outro local. Primeiro eu vou te mostrar primeiro, show de bola. Intervalo da lista, como eu já tinha clicado aqui, ele selecionou a lista toda. Intervalo de critérios, o que eu posso selecionar? Todo o meu cabeçalho e as opções. O que ele vai entender? Eu quero filtrar de data, nada. Vendedor, Bruno, quantidade, nada. E valor total, nada também. E aqui eu não tenho que mexer em absolutamente mais nada. Eu venho em OK. Repara o que ele fez? Ele filtrou aquela minha tabela só para quem tem Bruno ali no meu cabeçalho ali que tem todos os critérios. Perfeito. Eu posso vir aqui ó, em dados, limpar, que ele tira aquele filtro. Se eu quiser filtrar Bruno e fazer alguma coisa de quantidade, por exemplo, todas as quantidades que forem menores do que 3, eu quero filtrar essas duas. Eu posso fazer a mesma coisa. Ó. Avançado, intervalo da lista. Esse daqui já está vou selecionar, essa daqui é a minha lista. Vou dar aqui, ó, opa, aqui ele selecionou errado. Então, ó, vou selecionar tudo, apago, venho aqui na minha lista. Perfeito. E aqui intervalo de critérios de A1 até D2. Perfeito. Não OK. Repara, Bruno menor do que 3, eu só tenho essas duas aqui. Então o filtro avançado é uma forma muito interessante de você filtrar suas tabelas. E utilizando o VBA, isso pode ficar mais rápido ainda. Vou te mostrar como é que a gente faria isso lá dentro do VBA. Depois eu vou te mostrar como fazer isso de forma automática também. Então repara só, vou deixar isso daqui do jeito que estava. Então eu limpei aquele filtro. Vou abrir o nosso VBA. Para abrir o VBA, Alt F11 ou Alt FN F11. Vai aparecer essa parte cinza porque a gente ainda tem que escrever o nosso código. Como é que eu tenho que fazer? Inserir, e aqui eu venho em módulo. Os módulos são onde a gente escreve os nossos códigos em VBA. Então vamos lá. Eu quero fazer uma macro que faça o quê? Execute o filtro avançado para colocar onde? No lugar. Como assim no lugar? Repara só. Avançado, lembra que a gente tinha duas opções? Filtrar a lista no local e copiar para outro local? A gente só usou essa daqui, ó. Então eu vou te mostrar como é que seria a outra. Copiar para outro local, eu uso os mesmos intervalos, ou seja, isso daqui, intervalo de critérios, continua lá, só que em copiar para, eu tenho que selecionar um lugar que eu quero que a tabela filtrada vá para esse lugar. Então, ó, F1, ele vai jogar as informações que tenham Bruno e quantidade menor do que 3 para cá. Dou um OK. Aqui, ó, OK, ele aparece aqui, ó, deixa eu botar aqui, aumentar aqui um pouquinho o tamanho, ele tá ali direitinho, ó, aqui não precisa, eu tenho que aumentar isso aqui um pouquinho, e aí pronto, ó, se eu aumentar aqui, ele já vai estar lá bonitinho, todas as informações do jeito que elas deveriam estar. Filtrou ali tudo para Bruno. Poderia ter colocado aqui, poderia ter colocado ali, mas eu tenho essas duas opções. Ou eu filtro a lista no local, ou eu posso copiar para um novo local. Então beleza, agora que a gente já sabe como fazer isso no Excel, ó, vou apagar, Ctrl-, aqui excluir essas colunas e vamos fazer isso lá no VBA. Eu quero fazer então, a primeira macro vai ser para copiar no mesmo local, ou seja, filtrar no local. Então, ó, sub, que é como a gente começa as nossas macros, filtro, underline, avançado, underline, local. Dou Enter, dá uma olhada no que ele faz. Abre parênteses, fecha parênteses e termina com end sub. Tudo que tiver aqui no meio, ó, isso daqui que está em branco por enquanto, vai ser o nosso código que se chama filtro avançado local. Perfeito. O que eu quero fazer aqui então? Eu quero pegar esse meu intervalo daqui,
e eu quero filtrar ele no mesmo local. Utilizando qual critério? O critério que eu tenho aqui nesse meu cabeçalho. Então, repara só o que eu tenho que fazer. Então, vamos voltar lá para o VBA. Primeira coisa, como é que eu me refiro à tabela que é esse intervalo daqui? Forma muito simples. Esse intervalo começa na célula A4 e eu quero selecionar todo ele. Como é que eu posso fazer isso? Pelo Excel, eu utilizaria Ctrl Shift 8 ou Ctrl T também, ó. Se eu selecionar aqui e vier em Ctrl T, ele seleciona tudo. Mas a ideia é você, a partir de uma célula, ó, Ctrl Shift 8, selecionar tudo. Dá pra gente fazer isso pelo VBA, começando pela primeira célula e depois ele vai selecionar todas as informações. Aqui, por exemplo, mesma coisa. Ctrl Shift 8, ele seleciona todas as informações que estão conectadas, digamos assim. Então vamos lá. Vou selecionar na primeira célula, ou seja, a célula A4, e depois vou usar esse atalhozinho para selecionar toda a minha tabela. Então seria assim, ó, range, abre parênteses, abre aspas, A4, que é essa primeira célula, fecha aspas, fecha parênteses, ponto. Agora eu vou fazer o quê? Dar aquele atalho do Ctrl Shift 8. Range A4 sou eu me referindo à célula A4. E agora current region. Sou eu utilizando o atalho Ctrl Shift 8. Isso daqui, célula A4, é basicamente eu estar aqui, e agora Ctrl Shift 8, ele seleciona todo o intervalo. Então, essa instrução aqui acabou de fazer isso daqui, eu estou me referindo a isso daqui. Perfeito. O que eu quero fazer com essa seleção? Eu quero usar o filtro avançado. Então, vamos lá. Nessa seleção, ponto, Advanced Filter, que seria filtro avançado em inglês. Aí é Advanced Filter. Perfeito, vou dar um tab. Agora eu tenho que passar para ele as condições. Lembra que quando a gente vinha aqui, filtro avançado, eu tinha que passar alguns critérios para ele? Primeira coisa que eu tenho que passar, se eu quero filtrar no local ou se eu quero copiar para outro local. A gente já viu que na primeira macro eu vou filtrar no local. Então, perfeito. Aqui eu tenho que colocar um critério que diga que eu quero filtrar no local. Dá uma olhada. Eu dei um espaço aqui e ele já me deu duas opções, que é essa opção XL Filter Copy, que seria copiar para outro local, ou XL Filter in Place, que seria copiar, filtrar no mesmo lugar. Filtrar, in place seria no mesmo lugar. Então, perfeito. Vou dar um tab aqui nessa opção. Vírgula. Agora, quais são os critérios que eu vou utilizar para filtrar esse meu intervalo aqui? E esse intervalozinho ali de cima. Ou seja, vou começar na célula A1 e vamos usar aquele mesmo atalho. Ctrl Shift 8, que ele seleciona tudo. Então, ó, aqui eu disse o que eu quero fazer, agora eu quero dizer qual é o meu intervalo de critério. E aqui eu tenho que passar exatamente da mesma forma que eu passei aqui, ó. Range A1, que agora a gente começa na célula 1, ponto, current region, e dou um tab. Perfeito. Se eu fizer isso daqui, ele vai rodar o quê? Exatamente aquilo que a gente tinha feito com o filtro avançado. Ou seja, ele vai filtrar essa tabela com esses meus critérios aqui. Como é que eu faço para rodar? Eu venho aqui na minha macro e eu aperto F5 ou eu clico no play. Então, ó, F5. Se eu voltar ali na minha tabela, dá uma olhada. Ele filtrou ali direitinho. Agora eu posso vir aqui, ó, limpar. E eu posso também criar um código para limpar essa macro. Para limpar esse filtro lá pelo VBA. Vamos ver como é que a gente faz isso para limpar o filtro. Eu já te mostrei como é que a gente filtra, ó. Posso vir aqui, F5, ele filtrou ele bonitinho. E agora eu quero fazer isso aqui, ó, limpar. Como é que eu faço isso lá pelo meu VBA? Vamos criar uma outra macro então. Então, ó, sub, limpa, underline, filtro. Abre e fecha, dá um enter ali. O que eu quero fazer? Eu quero selecionar a aba filtro avançado e limpar todo o filtro dela. É só isso que a minha macro vai fazer. Então, repara. Sheets, filtro avançado, que eu estou me referindo à aba filtro avançado, ponto, show all data. Isso daqui fala para ele limpar o filtro, ou seja, mostrar todos os dados, que é a mesma coisa aqui, limpar filtro. Então, repara, ele não está filtrado. Vou dar um F5, ele filtrou, e agora eu vou limpar o filtro lá pelo VBA. Vem aqui, F5. Quando eu volto lá, ele limpou o filtro direitinho. Então, a gente já conseguiu fazer isso ali pelo VBA. Agora, o que eu tinha prometido para vocês também é como é que eu faço esse filtro para colar em outro lugar. Por exemplo, eu vou colar aqui, ó, na F4. Vamos criar uma macro bem similar àquela, mas vamos pedir para ele, ao invés de filtrar no local, para ele copiar para outro lugar. Então, ó, vou copiar essa macro daqui. Vou dar um Ctrl V e aqui vai ser filtro avançado, copiar, porque ele vai copiar para outro local. Vamos ver o que a gente pode aproveitar. Eu ainda vou pegar a tabela que começa na 4 e eu dou um Ctrl Shift 8. Vamos ver. Começa na 4, Ctrl Shift 8. Sim, é a mesma base que a gente está usando. Show de bola.
Ainda estou usando filtro avançado? Sim, é uma aula de filtro avançado. XL Filter in Place. Ah, aqui ele diz que eu estou filtrando no mesmo lugar. Lembra que a gente tinha aquela opção de XL Filter Copy? Então, ó, Copy, que era a opção que ele copiava para outro local. Então, perfeito, vamos usar essa. XL Filter Copy. Perfeito. Quais são os critérios? Continua sendo célula 1, Ctrl Shift 8, ó. Célula A1, Ctrl Shift 8. Perfeito, continua. Só que agora está faltando uma coisa. Repara só, vê se você se lembra. Quando eu clicava aqui em filtro avançado e colocava copiar para outro local. Aqui eu falei qual é a lista, falei qual é o critério e eu tenho que dizer para onde que eu quero copiar, que é aqui, ó, célula F4. Então eu tenho que passar isso também lá na minha macro. Então, ó, vou fechar. Aqui, vírgula, o meu último critério é esse aqui, ó, copy to range. Para onde que eu vou copiar as informações filtradas. E aqui, ó, range F4, que é a célula F4. Então, o que ele vai fazer? Filtrar o intervalo que começa na célula A4, ou seja, toda a tabela que começa na célula A4, vai copiar para outro local, usando os critérios que começam na célula 1 e vai até toda ali a parte da célula 1, e copia para onde? Para a célula F4. Então, ó, F5, ou clicar aqui no Play, ele já filtrou. Ele pegou as informações que estavam aqui e colocou desse lado. E aqui era só dar uma ajustada aqui no tamanho, que ele não teria problema. Então, ó, posso jogar aqui um pouquinho para cá, jogar aqui um pouquinho para cá, esse aqui também, e aí ajusta aqui, que tá lá, filtradinho, tudo bonitinho. E aqui eu não preciso usar a opção de limpar filtro, porque repara, ele não filtrou a tabela, ele copiou isso daqui, só as informações filtradas, então ele não precisa filtrar. Essa primeira aqui, ó, se a gente filtrar, ó, F5, o que ele fez? Filtrou essa tabela. Se eu clicar aqui em limpar filtro, ó, F5, ele vai limpar todo o filtro. Essa outra opção que a gente fez aqui embaixo, ele pega a base e copia a parte filtrada para um outro local. Então, ó, F5, ele joga para cá, tudo bonitinho. Se eu mudar esse meu intervalo, o que eu posso fazer? Ó? Por exemplo, vou colocar Rafael. Rafael tem várias vendas. A Rafael, vendas maiores do que 1. Só o que for maior do que 1. Agora, antes da gente rodar a macro para ele copiar isso daqui, filtrar essas informações com base nesses critérios, para cá, eu tenho que limpar esse intervalo. Então, antes de eu rodar essa macro daqui, o que eu quero fazer? Eu quero começar na célula F4, ó, ponto current region, que eu estou fazendo aqui, ó, F4, Ctrl Shift 8. Eu quero limpar todo esse intervalo. Eu quero apagar isso daqui antes de rodar minha macro. Então, eu venho aqui, ó, ponto clear contents, que ele vai apagar o conteúdo da célula. Ou eu posso vir simplesmente em clear, que ele apaga tudinho dali. O clear contents, ele faria isso daqui, ó, deletar, mas ele ia manter a formatação. Se eu fizer um clear, que é do jeito que tá, ele dá um Ctrl menos, aí ele exclui ali, para a esquerda ou para cima. A gente tem como definir isso daí também. O clear é como se eu viesse aqui em página inicial, venho na borrachinha e clico em limpar tudo, que ele apaga todas as informações. Então, ó, vou deixar do jeito que ele estava e vamos rodar isso aqui agora. F5, venho aqui, tá lá, ele limpou as informações e colocou todas as vendas de Rafael que são maiores do que 1. Aqui eu posso colocar, ó, só Rafael, sem tirar aquele maior do que 1. Vem aqui, F5, tá lá, tenho duas vendas ali de Rafael. Posso selecionar, por exemplo, todas as vendas que são maiores do que 600. Então, ó, vou apagar maior do que 600. Vem aqui, F5 e tá lá, tudo filtradinho num novo local. E eu também poderia fazer isso filtrando. Agora, para a gente fechar essa aula da melhor forma possível, eu vou te mostrar como, sem eu precisar voltar no meu VBA, ele fazer essa atualização automaticamente. Ou seja, toda vez que eu mudar um valor aqui, ele já cria a minha tabela filtrada aqui do lado. Quer aprender a fazer isso? Então se liga só como é simples. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que usar um evento no VBA. Então repara só para você ver como é que isso daqui vai funcionar. Vou voltar ali na minha planilha. Agora eu vou vir na planilha 1, ó, ao invés de criar os meus códigos no módulo 1, eu vou criar aqui em planilha 1, que é a planilha filtro avançado, é a aba filtro avançado, que é a aba que a gente está utilizando. Show de bola. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, ó, em geral, vou mudar para worksheet. O que é esse worksheet? É a aba que a gente está mexendo. Workbook seria a planilha, worksheet seria a aba que a gente está mexendo, que é justamente a aba filtro avançado. Então, ó, selecionei isso. Aí ele já criou um código estranho aqui para mim. Ó. Pode apagar isso daqui, que a gente não precisa dele. É só você vir aqui em worksheet e depois você pode apagar. Antes da gente apagar, o que eu vou fazer? Mudei aqui e aqui do lado eu posso mudar o meu procedimento, ou seja, o evento que eu quero que aconteça. Como assim, Diego? Como é que funciona isso daí de evento? Se liga só. Eu clico aqui, eu tenho vários procedimentos que eles chamam. E aí eu vou tentar te explicar como é que isso funciona.
repara só. Activate, before delete, calculate, change, deactivate. Tem várias opções aqui que a gente tem. O que elas fazem? Por exemplo, se eu clicar nessa opção de change, o que é isso daqui? Toda vez que eu modificar a aba em questão, que é a aba que a gente está mexendo, o que ele vai fazer? Tudo que tiver aqui dentro. Então, toda vez que eu change, ou seja, toda vez que eu mudar, modificar essa aba daqui, o que ele vai fazer? Ele vai rodar esse código. Então, pare e pensa aqui comigo. O que eu quero fazer na real? Toda vez que eu modificar uma dessas 4 células aqui, o que eu quero fazer? Eu quero rodar exatamente esse meu códigozinho daqui. Que é o quê? Ele vai filtrar essa tabela com esses critérios e vai colocar todas essas informações aqui. E a gente já tem uma macro que faz exatamente isso. Então pare e pensa aqui comigo. Eu só quero ver que quando ele está modificando, eu quero só saber qual é a célula que ele está mudando. Porque, por exemplo, se eu alterar essa célula daqui, ó, mudar isso daqui para Diego, eu quero rodar essa macrozinha que está aqui? Não. Se eu alterar essa célula daqui, por exemplo, Diego, eu quero rodar a macro? Também não. Mas, por exemplo, se eu mudar essa célula daqui e colocar um vendedor, Bruno, aí eu quero rodar a macro para criar o meu filtro avançado? Sim. E como é que eu sei disso? Porque a célula que eu alterei está entre a célula A2 e a célula D2. Ou seja, a linha da célula que eu alterei é a linha 2 e a coluna é menor do que a coluna 4. É menor ou igual à coluna 4. Por quê? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então, ele só pode ser uma dessas células. A linha tem que ser a linha 2 e a coluna tem que ser menor do que 4. Se não for, por exemplo, se for essa linha 1, para mim não faz diferença. Se for a linha 8, também não faz diferença. Se for depois da coluna D, também não faz diferença. Então, eu vou ter que delimitar isso daqui lá no meu código e aí sim a gente roda esse códigozinho daqui. Vou te mostrar como é que a gente faz isso daí. Repara só. O nome da macro, isso daqui a gente já podia apagar. Lembra que eu falei? A gente pode apagar. Tá lá, Worksheet Change. Ou seja, toda vez que eu fizer alguma mudança na aba em questão, que é a aba filtro avançado, ele vai executar tudo isso daqui. Por enquanto ele não está executando nada, porque não tem nada. Mas o que a gente quer fazer? Dá uma olhada que ele chama esse By-Val Target as Range. A gente já viu que range é a forma que o VBA entende uma célula, um intervalo de células. Então ele está falando o quê? Que esse tal de target é o quê? É um intervalo, é uma célula. Mas qual célula é esse target? Deixa eu te mostrar. Se eu alterar a célula A1, ou seja, se eu vier aqui, der um F2, ou seja, entrar no conteúdo dela e der um Enter, o meu target é justamente a célula A1. Por quê? Porque eu acabei de alterar a célula 1. Se eu alterar a célula F13 e der um Enter aqui, ou seja, alterei a célula F13, o meu target é qual célula? A célula F13. Então, o target é justamente a forma que o VBA tem de saber qual é a célula que você está alterando. Então, ela sempre muda dependendo da célula que você alterar. Por que eu te falei isso? Porque lembra que tem algumas condições para a gente rodar o nosso filtro avançado? Quais são as condições? A linha da célula que eu estou alterando tem que ser a linha 2 e a coluna tem que ser a coluna 1, 2, 3 ou 4. Ou seja, tem que ser uma coluna menor ou igual a 4. Então, o nosso target, ele tem que ser o quê? Tem que estar na linha 2 e tem que estar com a coluna menor ou igual a 4. Se não for isso, não é um target que eu quero mexer. Ou seja, eu não quero fazer nada. Então, eu vou ter que fazer essa verificação antes da gente rodar o nosso código. Vou te mostrar para você ver como é que é bem tranquilo. Ó, primeira coisa, if, que seria a nossa fórmula C. É para a gente fazer um teste, para a gente fazer uma comparação. E eu quero ver o quê? Ó? Target.row. O que é isso daqui? A linha do target. Então, o que seria isso daqui? Por exemplo, se eu mexer na célula E8, o meu target é a célula E8. Qual que é a linha da célula E8? A linha 8. Perfeito. Então, ó, se o target.row for igual a 2, que é a única linha que a gente quer mexer, ou seja, tem que ser a linha 2, beleza. E o que mais? Não é só a linha 2, ele tem que estar na linha 2 e tem que estar, ó, entre as colunas A e D. Ou seja, a coluna tem que ser menor ou igual a 4. Essa daqui é 1, 2, 3 e a 4. A gente viu como é que a gente pega a linha do target. Eu quero te mostrar como é que a gente pega a coluna do target também. Então, ó, and target.column menor igual a 4, e aí tem que ser menor e depois igual a 4. Então, ou seja, then, and, if. Vamos ver o que a gente acabou de fazer. Se a linha da célula que eu alterei for igual a 2 e a coluna da célula que eu alterei for menor ou igual a 4, ou seja,
Se for uma dessas células aqui, eu quero fazer o quê? Exatamente a macro que a gente tinha criado, que faz isso daqui. Ele cria um filtro avançado com as opções que a gente tem aqui. Então, repara só, vou deletar aqui essa informação. Por enquanto ele não está fazendo nada. Por quê? Ele vai entrar aqui, mas a gente não falou para ele fazer nada. Ele só fez a comparação, mas quando ele fez a comparação ele não fez nada. E aí o que eu quero fazer? Lembra do nome da macro que a gente chamou lá atrás? Ó? Vou vir aqui em módulo 1. A gente chamou aqui, ó, filtro avançado copiar. Então, ó, vem aqui, call, que eu vou chamar uma macro que a gente já fez, filtro avançado copiar. Então, repara só comigo. Toda vez que eu alterar uma célula, qualquer célula nessa minha aba, o que a minha macro está fazendo? O que esse meu evento change está fazendo? Ele vai primeiro ver a célula que você está alterando. A linha dela é a linha 2? Se não for a linha 2, pronto, ele já não vai fazer mais nada. Ele vai vir daqui direto para cá. Ele não faz mais nada. Mas, se a linha que você está alterando for a linha 2, então, por exemplo, vou mexer nessa célula aqui, célula G2. Ele vai testar. A linha é a linha 2? Sim, perfeito. E a coluna da célula que você alterou é menor do que a coluna 4? Menor ou igual? Vamos ver aqui. Não, essa daqui, ó, 5, 6, 7. Então, ele vai fazer o quê? Nada de novo. Mas, porém, contudo, todavia, se eu alterar uma célula que está na linha 2 e está entre a coluna A e a coluna D, o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui e ele vai chamar a minha filtro avançado copiar. O que essa macro faz? A gente já viu lá no começo da aula que ela cria o nosso filtro avançado da tabela grandona, dessa tabela grandona daqui, e joga para cá. Vamos tentar isso daqui, ó. Vou modificar essa célula daqui, ó. 2. Não fez nada. Vou modificar essa célula daqui, ó. Na linha 2, hein? Ó, vou colocar Diego. Também não fez nada. Vou modificar essa célula daqui, ó. Menor do que a coluna 4, ó. Diego. Também não fez nada. Agora, então, tá certinha aquela nossa primeira verificação. Agora, vamos ver. Se eu modificar isso daqui, por exemplo, para maior ou igual a 500, quando eu der um Enter, ele tem que rodar aquela macro, ó. Dei um Enter. Repara que ele atualizou aqui bonitinho. Maior do que 1000... Menor do que 1000, no caso, tá lá. Maior do que 1000, tá lá. Se eu colocar aqui, vendedor Bruno, ele só vai pegar as vendas maiores do que 1000 do vendedor Bruno. Se eu colocar aqui, Clara, não tem nenhuma venda maior do que 1000 da Clara. E ó, tá certo. Se eu colocar menor do que 1000, que aí ele acha a venda ali. Perfeito. Se eu tirar aqui, ele já atualiza ele também. Se eu tirar aqui, ele filtra a tabela toda. Se eu colocar alguma data, por exemplo, 18/1/2021, tá lá, ele colocou a data. Se eu colocar maior que 18/1/2021, o que ele fez? Nada. Por que ele não colocou nada? Para aí e pensa um pouquinho. Por quê? Isso daqui que eu acabei de escrever é um texto. Então, aqui eu estou colocando maior do que um texto. O que ele entende? Isso daqui não faz muito sentido. Então, o que eu tenho que falar para ele? Qual que é o número que está por trás dessa data? E eu tenho que fazer ele entender isso daqui. Como é que eu descobri isso? Ó? É só eu vir aqui nessa célula e transformar, ó, página inicial de data em geral. Repara que tem um número por trás dessa data. Então, o dia 18/1/2021 é o dia 44.214 para o Excel. Por quê? Esse daqui é o número de dias depois de uma data. Então, a data inicial do Excel é essa daqui, ó. 1/1/1900. Esse daqui é o número 1, ó. Se eu mudar aqui, ó, número 1. Esse daqui é o número 44.214, que vai ser o dia 18/1/2021. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui e mudar aqui para geral, e aqui eu colocaria maior do que 44.214, que tá lá, ele vai pegar todo mundo que é maior que aquele dia. Então tem um pulo do gato que a gente pode fazer ali e ele vai funcionar direitinho. Então posso voltar aqui para a data e, esse daqui para data, que aí tá certinho, e a gente viu como é que faz aquilo automaticamente. Sempre que eu mudo ali, ele filtra a tabela. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. A gente aprendeu como usar o filtro avançado ali dentro do VBA, que te permite filtrar coisas de forma muito eficiente no VBA, te permite copiar informações filtradas para outro local de forma muito rápida, e também te mostrei como fazer isso de forma automática, simplesmente escrevendo aqui, ó, as coisas que ele faz. Mudei o lugar
lugar errado, simplesmente escrevendo ali que ele coloca já automaticamente para você, porque a gente viu um pouquinho de evento no VBA também. Então, misturando essas informações, ficou essa aula bem bacana. E espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa aquele seu like que ajuda bastante a gente e me deixa aqui nos comentários. Me diz o que você achou da aula ou simplesmente me diz que você chegou até aqui. Hashtag cheguei, hashtag fui até o final, hashtag somos todos 12%. Se você é das antigas, você vai entender o que é isso daí. Então, me diz aí o que você achou e se você chegou aqui até o final, que é bem interessante, eu gosto bastante de saber. Então faz isso, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e lembra lá no começo do vídeo que eu também tinha deixado para você uma surpresinha, que foi a série de formulário de vendas. Então baixa essa série, que ela tá muito maneira, são várias aulas, a gente te ensina a criar não um só, mas 3 formulários de venda bem maneiros, com vários detalhezinhos. Espero que você curta aquela série também. Então espero que tenha gostado dessa aula, te vejo na próxima aula.